Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor modo carreira que eu já fiz no EFC 26. Eu tô jogando esse save já faz algumas semanas e mano, tá bom demais. A ideia aqui foi fazer um modo carreira realista, mas sem tirar o dinamismo que o jogo oferece. Então senta aí, porque a história ficou muito boa. Eu fiquei muito indeciso com qual time começar esse modo carreira, já que tinha várias opções e eu queria um clube pequeno, né, pra subir. Nem que seja um clube tipo assim, da terceira, quarta divisão inglesa. Mas cara, eu tava navegando aqui pelas ligas e achei esse time aqui de Portugal, chamado Aves Futebol Sade. Pesquisando sobre o clube, eu descobri que ele surgiu em 2023, depois que o antigo Vila Franquense mudou de cidade por problemas empresariais e também problemas com sua sede, né, já que o estádio que eles jogavam, ele não atendia às normas para participar acho que era da segunda ou era da terceira divisão de Portugal. Por esses motivos, eles resolveram mudar de cidade e passaram para Vila das Aves, que é outra cidade, onde eles arrendaram o estádio do Clube Deportivo das Aves. Cara, o principal motivo para eu escolher esse clube foi ele ter surgido em 2023, né? Ou seja, ele é um clube muito jovem. E nós seríamos os primeiros a fazer história no clube, sabe? Cara, logo quando começou a primeira temporada, a gente só tinha cerca de 2 milhões de investimento, né, para verba de transferências. E logo de início a primeira coisa que eu fiz foi montar um departamento de futebol decente, porque isso ajuda muito na evolução dos jogadores. Depois eu comecei a limpar o elenco, vendi jogadores mais velhos, com pouco potencial, e comecei a testar quem realmente funcionava em campo. Além de conservar jogadores mais novos no elenco, né, para eles subir um pouco o overall e eu vender futuramente mais caro. Minha primeira temporada foi mais de adaptação, sabe? A gente terminou em quinto lugar no campeonato português e foi campeão da Taça de Portugal. Foi uma temporada de adaptação total, eu tava conhecendo o elenco, testando posições e entendendo o estilo do time. O grande destaque dessa temporada foi o Lourenço. Mano, o que esse cara jogou não tá escrito. Pô, fez muito gol, deu muita assistência, pô, toque decisivo. Tava jogando demais, ele fazia muita infiltração. Pô, o jogador perfeito, parecia, sei lá. Você tá ligado aquele jogador que, pô, ele só teve aquela temporada foda e você não lembra mais dele? Foi o Lourenço. Mas futuramente ele ainda ajudou um pouco mais. Mas tipo, essa temporada 25-26 dele, as ruas jamais esquecerão. Outra coisa muito importante também que aconteceu nessa primeira temporada, cara, eu percebi que meu meio campo funcionava muito bem com o Assunção. Cara, o que esse cara jogava não tava escrito também, pô. Ele controlava o meio campo, sabe? Tipo, muito bom defensivamente. Na construção também ele é muito bom. Ele fez alguns gols essa temporada. E o Galeto também ali ajudando ele. Cara, realmente foi um meio campo, assim, bem legal pra eu entender mais ou menos como esse time jogava. Além do Spencer também, na lateral direita. Que eu percebi logo de cara que ia ser uma venda futura. Que eu, pô, tinha que evoluir esse cara pra vender, que esse cara aí ia me dar lucro no futuro. Cara, na segunda temporada eu só fiz alguns ajustes no elenco porque a grana ainda tava curta, né? Mas acho que uma das principais coisas que eu fiz foi vender o Escobar por 4 milhões. Que, cara, o Escobar eu acho que foi o... Acho não, tenho certeza, foi o centroavante que eu mais utilizei na primeira temporada. Mesmo que ele não era tão bom tecnicamente, mas ele era um cara alto, um cara forte, sabe? Dava pra fazer um pivôzinho ali, tocava uma bola pro lado, né? E acabei vendendo ele por 4 milhões. Limpei mais alguns jogadores também, que tava igual água de salsicha no elenco. E a principal coisa que eu fiz nessa janela que foi contratar o Sebastião Villa. Pô, que jogador, mano. Você tá maluco. Pô, rápido, forte, bom no contra 1 e custou só 7 milhões. Até ali ele virou o melhor jogador do time. Vocês lembram que eu falei que a gente tinha ganhado a Taça de Portugal lá na primeira temporada? Então, isso deu vaga pra gente na Europa League. A gente jogou bem a Europa League, a gente derrotou alguns times que era bem favorito contra a gente. Fizemos jogos duros também com muitos times. Pô, a gente fez uma boa Europa League, mas acabou que a gente caiu nas oitavas, cara. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi pro Bilbao. E deu uma doída no peito porque a gente chegou jogando bem, sabe? E a gente começou perdendo o primeiro jogo, né? Ele estava com um gol de vantagem. Aí a gente conseguiu empatar no finalzinho, levou pra prorrogação e tomamos um gol da prorrogação. Pô, dolorido. Mas aí a gente não baixou a cabeça, né? Conseguimos ficar em quarto lugar no campeonato português e fomos campeão de novo da Taça de Portugal, o que garantiu novamente o acesso à Europa League. E com esses números aí, a gente encerra a segunda temporada. E assim a gente chega na terceira temporada, que cara, aqui foi um salto de patamar. Nessa temporada nós já estávamos com a graninha para investir. Se eu não me engano, tinha cerca de 23 milhões por causa de premiações e também vendi alguns jogadores. Com essa grana eu podia fazer algumas contratações para elevar o nível do elenco. Então eu contratei o Tielemans, acho que por 3 milhões e pouco. Contratei o Aoxixi, se eu não me engano foi 6 milhões. Contratei o Vega também, que foi uma das principais contratações,
custou algo em torno de 16 milhões. E no meio dessas negociações, eu devo ter negociado alguns atletas de pouca relevância, devo ter dado também porcentagem de cláusula de venda, porque a conta não fecha, né? Eu tinha 23 milhões para investir e acaba que todos esses somados daria 25. Mas eu também devo ter errado o valor de algum aí, não sei. E no começo da temporada também fiz uma das coisas que acho que foi uma das principais coisas que fez eu ter sucesso nessa terceira temporada, que foi ter emprestado o Spencer pro Lille. Cara, então com esse elenco já com algumas reposições, né, já enxuto, tirei muitos jogadores que não tava fedendo nem cheirando e contratei alguns que eu achava que seria muito importante pro time jogar mais bola. E cara, deu certo. O time começou a jogar muita bola. No meio da temporada a gente tava disputando ponto a ponto com o Benfica. Tipo, parecia o Flamengo e Palmeiras esse ano, né? Tipo, ponto a ponto. Ora a gente tava em primeiro, ora a gente tava em segundo, mas tipo, tava sempre na briga. E eu tinha na mente que esse campeonato eu tinha que ganhar, porque eu já tinha ganhado 2 taças de Portugal. E pô, eu queria um campeonato português. Quando abriu a janela de transferências de meio do ano, eu fiz uma escolha que mudou o patamar do time naquela temporada e a gente ficou absurdo. Cara, eu cancelei o empréstimo do Spencer, que tinha saído de 70 de over para 76 e vendi ele por 21 milhões de euros. Com essa grana, eu procurei o centroavante e acabei decidindo pelo Gianluca Scamacca, que eu já vinha estudando ele há algum tempo. Cara, nos 4 primeiros jogos com o Scamacca, eu estranhei bastante o estilo dele de jogar, né? Não sei, parecia que ele era um pouco pesado. Eu estranhei um pouco, mas cara, a partir do 5º jogo, eu já peguei o jeito de jogar com ele lá e pô, ficou muito apelão o time. Cara, era muito gol, ele também dava muita assistência, fazia uns pivô maluco por ser muito grandão. Pô, tava jogando demais, cara. O Gianluca Scamacca, essa temporada ele jogou demais, fez muito gol, cara. E cara, meu ataque titular tava assim, era Sebastião Villa na esquerda, Vega na direita, que eu contratei no começo da temporada, né, que pô, essa temporada também jogou demais, e o Scamacca de centroavante. Além do Aoshishi, que tomou o lugar do Lourenço e tava jogando muito como meio atacante. Encaixou demais o time. E aí, na boa, não teve como pro Benfica. No confronto direto a gente meteu 4 a 0 neles, abrimos vantagem, aí eles começaram a dar uns tropeços também, a gente abriu muita vantagem sobre eles, não teve como pra eles. Bom, na Europa League, nós caímos na semifinal pro Ajax, e cara, de novo um gol na prorrogação. E pior que essa, cara, essa foi meio dolorida, porque a gente tava jogando demais, tá ligado? A gente chegou na semifinal, tipo, a gente jogou muito. A gente chegou a eliminar um time forte nas quartas de final com o gol do Scamacca, né? O Bergamo, né? Que é a Fiorentina. A gente saiu perdendo, mas o Scamacca foi lá, empatou o jogo, depois virou. E a gente conseguiu passar nas quartas de finais e passar pra semifinal. E aí pegamos a Jaque na semi e fomos eliminados com gol na prorrogação. Cara, essa foi dolorida. E aí a gente terminou a temporada sendo campeões do Campeonato Português e fomos vice também da Taça de Portugal. Porque, pô, eu joguei meio que desligado essa final, nem liguei, porque eu tava frustrado ainda de ter perdido pro Ajax na semifinal. E aí eu joguei desligadão. E esses aqui foram os números da terceira temporada. E cara, agora chegamos na temporada atual. Nessa temporada eu tô classificado pra Champions League porque eu fui campeão do Campeonato Português. E pensando na Champions pra essa temporada eu já fiz algumas mudanças. Eu vendi o Vega por 20 milhões. Cara, muito grato pelo Vega e pô, jogou muito e ainda deu lucro pra gente. Também vendi o Lourenço por 4 milhões. Cara, também muito grato ao Lourenço. Acho que mais grato ainda do que pelo Vega, porque o Lourenço tá com a gente desde o começo, mas já estava na hora de fazer uma mudança. E com essa grana eu contratei o Sorriso por 25 milhões e também contratei o Peter. Acho que foi 13 milhões e mais um jogador. Também fiz algumas pequenas contratações só para compor o elenco e também vendi alguns que já estavam velhos e que não estavam servindo para nada. Cara, para jogar essa Champions, eu tô com ideia aí de mudar o estilo de jogo do time, mas pode ser que dê muito errado. O que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando, tipo, tirar o Scamacca de centroavante, botar o Villa de falso 9. Aí eu jogaria com o trio de ataque de Peter na esquerda, o Villa de centroavante e na direita o Sorriso. E eu testei por alguns jogos e deu muito certo. Ah, mas o Scamacca é ruim? Não, mano, o Scamacca é muito bom jogador. Mas eu acho que em alguns jogos parece que ele desliga, sabe? Tipo, ele para de funcionar. Alguns jogos a gente precisa ter uma infiltração, né? Pô, correr atrás, por trás da zaga, e isso o Scamacca não consegue fazer. E cara, o meu time, ele ainda não tem uma estrutura para ter um jogador como o Scamacca no banco, né? Então eu pensei em vender ele e investir em outras contratações, né? Cara, posso estar dando uma de Flamengo quando demitiu o Dorival e contratou o Vitor Pereira? Posso, mas é isso que faz o modo carreira ser bom, né? Tem que arriscar. E foi assim que eu criei o melhor modo carreira do EFC 26.
Claro, força de expressão, mas com certeza o mais divertido e realista que eu já fiz. E eu quero que vocês me acompanhem nesse modo carreira em busca da orelhuda. Se vocês quiserem que eu poste um episódio 2, comente aqui, já se inscreve no canal, deixa o like e é isso, rapaziada, tamo junto.